Bom dia a todos os telespectadores da TV Rio Preto. Está no ar mais um RP Notícias. Ontem à tarde foram definidos os membros da SEI, Comissão Especial de Vereadores, que vai investigar a possível irregularidade aí nos contratos entre a Prefeitura e a empresa responsável pela reforma de calçadas em algumas escolas aqui do município. Hoje nós recebemos aqui no nosso estúdio o vereador Renato Pupo, do PSD, e ele foi um também dos vereadores que assinou aí a SEI. Bom dia, vereador, seja bem-vindo. Bom dia, Marcos. Bom dia, vereador, seja bem-vindo ao nosso programa. Obrigado, bom dia, Mariane, bom dia, Marcos, bom dia a todos os telespectadores. Uma alegria imensa estar aqui com vocês. Sempre gostei muito de participar. Quando eu não estou participando, eu gosto de assistir. Reencontrar o Marcão aqui depois de tanto tempo. Depois que você desapareceu, Marcão, as pessoas me cobravam na rua como se eu fosse o responsável. Cadê o Marcão? Estamos com saudade dele, do programa dele. Então, parabéns aí pela volta, parabéns à TV Rio Preto. Muito obrigado. Bom, vamos começar com esse assunto polêmico aí, né, que são 5,7 milhões aí que sendo investigados nessa questão das irregularidades das calçadas, né, vereador? É um fato aparentemente grave e assim que eu fui procurado, não titubeei, assinei. Algumas pessoas até me questionaram pelo fato de o meu partido, o partido no qual estou no momento, ser um partido da base, mas isso não me impede. Eu sempre entrei na política para fazer política com P maiúsculo e acho que a política com P maiúsculo tem que colocar o interesse coletivo acima de tudo. Da mesma forma que eu apoiava investigações no governo Valdomiro Lopes, do qual eu era oposição, eu continuo apoiando investigações. Não é porque o meu partido está na base que eu vou mudar o meu jeito de agir. Eu acho que toda vez que existe dúvida sobre a legalidade de algum fato, esse fato tem que ser investigado. Isso ajuda, inclusive, as pessoas envolvidas, se forem inocentes, vão ter uma grande oportunidade de demonstrarem a sua inocência, de provarem a sua inocência. Agora, se não forem inocentes, tem que responder pelo que fizeram. Inclusive, eu penso que esse é um caso, eu sou como delegado até, fora da função de vereador, é um caso que, se confirmadas as denúncias, tem que parar na polícia. Porque o sujeito faz uma calçada, depois reforma a calçada, depois destrói a calçada. É meio estranho isso, né, vereador e delegado? Foi bom você falar isso, Marcão, porque existe na cultura rio-pretense, do brasileiro também, essas CPIs não viram nada. Viram sim, são morosas, a resposta às vezes demora um pouco a vir, mas viram sim. E eu vou dar um exemplo. Na CPI do auxílio atleta, da qual participei e fui relator, nós não conseguimos dar uma resposta política, que seria a instauração de uma comissão processante. E é isso, nós não tivemos os votos suficientes na casa. Mas aquilo que nós apuramos foi encaminhado para a Polícia Civil, que indiciou várias pessoas, dentre elas 2 vereadores, uma secretária, 2 ex-secretários, e isso já virou processo. Tanto na área civil quanto na área criminal, nós temos inclusive condenações, fruto do nosso trabalho. Na outra CPI da qual participei, a CPI do lixo, aquela em que os caminhões passavam no aterro em Onda Verde, descarregavam, entre aspas, e dali a 5 minutos estavam passando de novo pela mesma balança. Ora, eles teriam que descarregar em Onda Verde, voltar até Rio Preto, carregar para depois ir até lá. Em 5 minutos eles já estavam passando pela mesma balança, o mesmo caminhão. Ou seja, eles estavam fazendo o giro, coisa que aconteceu muito na construção de Brasília, estavam fazendo o giro, entravam carregados, saíam por alguma saída secreta e passavam carregados de novo, um mesmo caminhão. Nós apuramos isso, encaminhamos para o Ministério Público, pedimos o bloqueio de 21 milhões da empresa Construeste, foram bloqueados 5 milhões, bem menos do que a gente queria, mas já é alguma coisa. Então as CPIs frutificam, e essa aí, se detectar alguma coisa, pode até ser que não consiga um resultado político, repito, mas jurídico vai conseguir. Creio eu que o relator, o vereador Pedro Roberto, não vai se furtar da sua obrigação, que é dar o devido encaminhamento. O senhor conhece de perto esse processo, da maneira como ele aconteceu? O senhor tem alguma informação inicial já, ou não, dessas calçadas? Não, eu conheço as notícias, sequer tive acesso aos documentos. Quem recebeu a documentação foi o vereador Marco Relo, por isso ele é que protocolou o requerimento e agora voltou aquela regra antiga que eu acho justíssima. Quem protocola é o presidente, porque muitas vezes a pessoa
colecionava documentos, apresentava uma notícia grave e depois ficava fora da comissão. Agora voltou à regra antiga, então o Marco vai presidir, ele que tem toda a documentação, acho muito justo. O outro assunto também, né, que a gente gostaria de tratar aqui, você tem alguma pergunta em relação a essa CEI ainda, Mariana? Não, sobre a CEI. Ok, Marcos, agora é a pré-candidatura, também corrida eleitoral, né? Pois é, nós estamos num processo de corrida eleitoral, começamos aí, me parece, a todo vapor, né? E penso que o senhor tem aparecido aí nas pesquisas, o senhor tem tido uma boa receptividade perante o eleitor, cidadão de Rio Preto. Eu gostaria que o senhor falasse a respeito. O senhor é candidato e é candidato por qual partido? Está no PSD, do Gilberto Kassab, mas há uma possibilidade do senhor partir para o PSDB, que é do governador João Dória. Eu gostaria de saber a sua posição, doutor Renato. Bom, eu sou pré-candidato. Candidato não existe ainda, né? Mas eu estou terminando meu segundo mandato como vereador e não estava no projeto disputar o executivo agora. O projeto era para 2024. Mas eu comecei a ser procurado tanto por pessoas nas ruas quanto por partidos. Isso que é gostoso. A candidatura, quando ela parte do candidato, é uma coisa. Quando ela parte de um grupo que te coloca na condição de candidato, é outra coisa. E foi isso que aconteceu comigo. Então as pessoas começaram a me procurar. Num primeiro momento, eu apenas admiti a possibilidade de disputar. E a partir do momento que eu admiti essa possibilidade, o nome começou a crescer. A aceitação foi muito grande, apoios espontâneos começaram a chegar. Isso me animou muito. Então nós estamos na luta aí, trabalhando com serenidade. Eu não sou de ficar deslumbrado, de me deixar levar pelas notícias, mas você citou pesquisa. Numa pesquisa realizada no ano passado ainda, quando pouca gente sabia da minha candidatura, meu nome apareceu com 3,5%. Dizem até que tinha mais, mas aqueles 3,5% já me alegraram. Mas o mais importante, de todos os colocados, só 3 pessoas tinham um percentual de intenção de voto superior ao percentual de rejeição. E eu era um desses 3. Há quase 8 anos na Câmara, você sabe que o poder desgasta, e eu consegui manter a coerência, manter o nome imaculado. Então, isso tudo é muito bom. O senhor teve uma reunião com o governador Dória, esteve aqui recentemente. Ele o convidou para ir para o PSDB, fez alguma proposta, deixou alguma possibilidade de o senhor ser candidato pelo partido? Falaram sobre isso ou não? Com o governador Dória não foi uma reunião, foi um encontro. Ele veio para uma agenda administrativa e não para uma agenda política. Sim. Mas eu já estava conversando com grupos do PSDB, tenho conversado muito com o presidente estadual do partido, o secretário de Estado Marco Vignoli, com quem vou estar nos próximos dias novamente, e tudo que ele fala, diz ele que está falando em nome do governador, que o governador tem ciência de tudo e aprova essa pré-candidatura. Então a gente, no dia do encontro, nós fomos praticamente apresentados, porque nós tínhamos estado juntos na campanha dele, ou seja, mais de um ano que não nos víamos, fomos praticamente apresentados. No primeiro momento ele não sabia quem eu era, depois ao longo do dia, quando tomou conhecimento que eu era o Renato Pupo, que ele já conhecia de nome, se mostrou muito entusiasmado, disse que tem ouvido falar muito bem e que as coisas estão andando muito bem. Mas aí, como é que o senhor ficaria com o partido do Kassab? Porque o Kassab também presta um apoio, talvez até discreto, para o governador João Dória, mas ele tem uma ligação com o vice Rodrigo Garcia. E como é que fica essa história? Sem problema nenhum. Eu tive 2 encontros com o presidente nacional do partido, Gilberto Kassab, um no final do ano passado, quando começaram a crescer os comentários de que eu estaria saindo do PSD. Primeiro eu procurei o presidente local, que é o doutor Antônio Tadeu Martins, meu amigo, para comunicar a saída, e depois eu conversei com o presidente nacional, Gilberto Kassab. Recentemente estivemos juntos novamente, ele me ligou, e numa ida a São Paulo eu fui até ele tomar um café. Expliquei e estou deixando as portas abertas. Aliás, como sempre faço por onde passo. É uma saída, falei, não é uma ruptura, é uma separação circunstancial, isso acontece na vida, mas sou muito grato a ele. Desatualizado. O senhor está fora do PSD já? Não. Ainda não? Quem tem mandato,
quem tem mandato partido, vai né? poder sair na janela que abre em março e vai até abril. Então eu estou esperando esse prazo, mas é praticamente irreversível a minha saída. Você está esperando a janela abrir para o senhor passar pela janela. Janela, eu não sei se é o nome, mas vai ter a janela correto. do futebol, tem a janela do... exatamente, a janela de transferência dos países da Europa, né? A janela é uma possibilidade legal que se abre para que não seja considerada infidelidade partidária. O senhor sai pela porta da frente, evidentemente, como o senhor entrou pelo partido, é isso? Como sempre, construir grandes amizades dentro do PSD. Por isso fiz questão de ir a São Paulo conversar com o nosso presidente nacional, deixo as portas abertas, isso inclusive foi dito com todas as letras pelo presidente, mas a situação praticamente me obrigava a sair e graças a Deus o que não faltou foi partido disposto a me acolher. Tive vários convites, não procurei nenhum, tive vários convites e no momento, para os nossos projetos, eu acho que o melhor seria o PSDB e essa foi a minha decisão. Mariana, alguma pergunta? Vereador, o senhor é pré-candidato, né? Só que assim, já existe alguns nomes de vice, já está estudando essa questão também ou ainda... Mariane, nós temos recebido propostas de partidos que querem apoiar, como eu disse no início, muito gostoso, apoios espontâneos chegando, e é natural que os partidos quando chegam comentando sobre a vontade, o desejo de indicar o vice. Eu acho isso muito justo, mas eu acho muito cedo. Então, o que a gente tem feito? A gente está primeiro formando um blocão, para depois sentar. Acho que a decisão não pode ser só minha, o vice vai ser o A, ou o B, ou o C. A decisão tem que ser do grupo. A gente sentar com todos os grupos, um grupo de partidos aliados, e depois decidir nomes. Quem tem o melhor perfil para compor comigo, e acho que os partidos já começaram a entender esse tipo de raciocínio, essa maneira de trabalhar. Bom, hoje tem aí a possibilidade da coligação com o PSDB. Primeiro partido que tem uma grande chance é o DEM, né, do vice-governador Rodrigo Garcia. Aliás, Rodrigo Garcia, o senhor está devendo aqui uma explicação para a gente sobre a privatização do aeroporto. Hoje nós estamos no 10º dia, né? Nono dia, né? Nono dia de convite ao senhor e à sua assessoria de imprensa para que o comunique. Nós esperamos explicações aqui para a privatização do aeroporto e as rodovias Feliciano Salles Cunha, Euclides da Cunha e Assis Chateaubriand. Doutor Renato, como é que o senhor vai conviver? O senhor já pensou com essa história, com essa vontade de privatização do governo do Estado? Ela não é bem-vinda, sabemos que vamos ter pedágio aqui. Como é que o senhor vai tratar e lidar com esse assunto? Bom, não sou eu, é um assunto de nível estadual, Sim. Mas é lógico que a gente não pode se furtar. Agora, eu aprendi na vida que decisões polêmicas, as principais decisões são sempre polêmicas e que o homem público não pode ter receio, né? Dizem que a popularidade é uma jaula, né? Você fica preso quando você quer agradar todo mundo e não agrada ninguém. O homem público não pode ter receio. Eu sempre me pautei assim na minha vida pública, completo 28 anos como delegado agora, sei que já desagradei muita gente, mas sempre com a consciência tranquila porque procurei fazer o melhor, e na vida como vereador não foi diferente, estou entrando no meu 8º ano e sempre assim. Eu costumo dizer que o importante não é você agradar as pessoas, o importante é você ter credibilidade. Então, quando alguém discorda de mim, às vezes me chama de teimoso, às vezes me chama de conservador, elas podem discordar do meu ponto de vista, mas jamais da minha motivação. Isso que é importante no meio público. A pessoa não pode ter dúvidas. O que será que levou fulano a agir dessa forma? Isso é perigoso. Graças a Deus sobre mim nunca recaiu essa dúvida. A pessoa pode discordar do seu posicionamento, mas sempre respeitando, porque sabe que você agiu com a melhor das intenções. Então, nesses assuntos polêmicos, a gente vai sempre apoiar aquilo que a gente entender que é melhor para o coletivo, melhor para a população de modo geral. Claro que parte apoia, parte desaprova, isso é natural. Eu vejo na Polícia Civil, assuntos institucionais, eu faço parte da diretoria da Associação dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo e do Sindicato dos Delegados do Estado de Polícia do Estado de São Paulo, e tem muitos assuntos que a associação pensa de uma forma, o sindicato pensa do outro. Então, a divergência é natural, muitas vezes até salutar, desde que a gente saiba, né, conduzir as coisas dentro de um processo em que a gente tem aí 2, 3, 4 correntes divergentes.
Bom, então, isso, num resumo, significa dizer que o senhor é um pré-tucano e que não fica em cima do muro. Não Porque fica... o tucano tem esse estigma, né, de ficar em cima do muro e tal. O senhor é um deles que não vai seguir a reta do partido Não, aí. sem dúvida. Inclusive, quando eu recebi o convite, eu fiz questão de lembrar disso. Falei, vocês me conhecem, vocês sabem que eu tenho opiniões. O que foi conversado eu acho muito justo. Quando houver divergência, hoje, tendo essa proximidade, tendo esse diálogo, nós vamos divergir dentro de uma sala de reuniões, numa mesa de reuniões. Não precisa divergir publicamente, que eu acho que isso não é bom para o processo. A gente vê, às vezes, assuntos de interesse nacional, as pessoas discutindo pelo Twitter, pelas redes sociais. Então, nós vamos divergir, isso é natural, mas numa mesa de reuniões. Mariana, alguma pergunta mais? Vereador, eu queria que o senhor ponderasse também a questão da mobilidade urbana, né? O assessor do senhor chegou aí ali na Avenida Badibacite, pela aquela questão dos corredores de ônibus, alguns locais ainda não estavam com aquela faixa seccionada. Eu queria que o senhor explicasse para a gente o que o senhor achou dessa mobilidade, se está sendo viável ou não para os motoristas. Bom, vamos por parte. Essa questão da Avenida Badibacite foi no cruzamento com a Rua Silva Jardim. Ali é permitido convergir à direita e, pelas leis de trânsito, quando isso acontece, a faixa que separa as vias de trânsito dos veículos normais da faixa de ônibus, ela tem que ser seccionada ao final, pontilhada. E ali ela é contínua, dando a entender de que não é permitida a conversão à direita. Então, nós já formulamos um pedido para o município corrigir esse erro. Agora, sobre as faixas, entendo a intenção do governo, na verdade isso vem do governo anterior, mas foi uma medida que gerou muita polêmica. Sim. Como eu falei, polêmica é natural, a gente tem até que aprovar quem teve a coragem de enfrentar as opiniões divergentes. Se fez bem intencionado, está de parabéns. Só que o problema está nos horários, os horários de trânsito exclusivo dos ônibus, eles estão acarretando um congestionamento, o trânsito em Rio Preto é caótico e nesses horários ele está ficando pior. E antes mesmo de uma reportagem recente do Jornal Diário da Região, eu já vinha recebendo reclamações. E naquela reportagem a gente vê que os fatos se confirmam. Algumas faixas chegam a ficar de 6 a 12 minutos ociosas, ou seja, sem que passe um ônibus sequer. E nesse período todo, veículos se espremendo em duas faixas restantes, em alguns lugares em uma única faixa, os veículos espremidos e a faixa de ônibus ociosa. Então a gente está pedindo ao governo que reveja algumas coisas, dentre elas o horário, né? Aquele horário das 5 às 8 da manhã, será que é necessário tudo isso? Das 16h30 às 19h30, será que é necessário tudo isso? Então talvez encurtar esse horário pode ser, se não uma solução, pelo menos um paliativo para o problema. Mas enquanto isso as multas estão sendo aplicadas, doutor Renato. Então nós tivemos aí um número estrondoso de multas por conta desse corredor de ônibus. O cidadão pode ter alguma expectativa de esperar uma revisão, alguma coisa, ou o senhor acha que já foi? É caso passado? Olha, conhecendo o governo, eu acho pouco provável que voluntariamente o governo reveja alguma coisa no tocante às multas. Eu acho que o que foi. Eu estou estudando o caso de revisão de multas em outras hipóteses. Por exemplo, quando essas multas feitas na área de Zona Azul, eu levantei uma resolução do Conselho Nacional de Trânsito que diz que o agente de trânsito tem que ir pessoalmente ao local. Então, quando a fiscal da Zona Azul coloca a notificação, o funcionário da Secretaria de Trânsito teria que sair de onde ele está para ir lá checar e aí sim ele efetuar a multa. Então, com base nessa resolução, talvez algumas multas de Zona Azul sejam canceladas. Essas dos corredores de ônibus, sinceramente, eu acho muito pouco provável. O senhor está fazendo algum trabalho no sentido de resolver essa questão da presença do agente ali na Zona Azul, na área azul? Estou fazendo um estudo, não gosto de pirotecnia, então estou fazendo um estudo para que quando a gente provocar o executivo, quando eu falo provocar é no bom sentido, né, para que primeiro a gente solucione administrativamente, sem ter que recorrer à justiça. Então, quando provocar, eu quero ter fundamentos sólidos para que a gente encontre uma solução rápida. Deixa eu voltar ao assunto, porque o PSD foi parceiro do Edinho na campanha passada. Ele até indicou o vice Eleusis Paiva. Como é que o senhor avalia o governo do prefeito Edinho? O senhor
tem uma opinião de que foi bem, está indo bem? E como enfrentá-lo? Como ganhar a eleição do Edinho? Bom, o fato de eu ter lançado a minha pré-candidatura não significa que eu reprove completamente o governo Edinho. Eu até fui um dos intermediadores para o PSD na época apoiar o Edinho com base nas suas 2 administrações anteriores. Agora eu lancei a minha pré-candidatura com base no que eu ouço das ruas. Então as pessoas estão reclamando, por exemplo, de que Rio Preto já vai completar 20 anos na mão de 2 pessoas. Foram 8 anos de Edinho, 8 anos de Valdomiro, 16, mais 4 de Edinho, 20. E se o Edinho se reeleger, vai para 24 anos, quase um quarto de século na mão de 2 pessoas, uma cidade que tem aí quase meio milhão de habitantes. Então, é isso aí que me levou a aceitar esse desafio. O senhor caminhou junto na época do Volta Edinho, mas pode seguir agora na linha do Vaza Edinho. Seria isso? Não necessariamente um Vaza Edinho, mas renovação, que é o que eu tenho ouvido falar. As pessoas que me procuram, elas batem muito nessa tecla da renovação. Todo mundo quer um nome novo e entendem que o meu nome tem as características necessárias, porque em termos de poder executivo eu represento o novo, mas eu não sou uma aventura, porque eu já tenho 8 anos de vida política, não falo vida pública, porque como delegado de polícia eu já tenho essa vida pública, são 28 anos de vida pública como delegado de polícia, repito, sem máculas, trabalhando bastante, e 8 anos já na política. E uma coisa que também a gente avalia de forma positiva, eu me lembro que quando começou meu segundo mandato, algumas pessoas maliciosamente comentavam, o Renato se destacou no primeiro mandato porque ele era oposição, se oposição é fácil, quero ver agora na situação como ele vai se comportar. E essas pessoas queimaram a língua, porque mesmo sendo de um partido da base, eu nunca me furtei a cumprir o meu dever. Um dos deveres do Legislativo é fiscalizar o Executivo. E repito, sempre que surgiu algum fato duvidoso, eu apoiei a instauração das CPIs, porque eu acho que esse é o nosso papel. Como é que está teu relacionamento com o prefeito, Renato? Em termos políticos, político-administrativos. Tá, vamos lá, vou responder as 2 coisas, embora você tenha falado em termos políticos. Pessoalmente, normal, um relacionamento muito bom, inclusive, como sempre foi. Há alguma chance do senhor ser vice do Edinho? Não. Eu não trabalho com essa possibilidade. Eu sei que muita gente se lança pré-candidato a prefeito para ser vice. Eu não trabalho com essa possibilidade. Eu costumo dizer que se, porventura, eu não conseguir viabilizar minha candidatura a prefeito, eu prefiro disputar mais um mandato na Câmara. Gosto de ser vereador. Já enfrentei muitos dissabores ali, mas gosto do desafio, gosto desse papel de fiscal. Então está definido que vice o senhor não é candidato? Vice, nunca cogitei essa possibilidade. Não cogito essa possibilidade. Mas você também não descarta? Eu aprendi na vida, Marcos, eu tenho 52 anos, eu aprendi na vida a não falar dessa água não beberei. A gente nunca sabe o dia de amanhã. Mas o que eu posso dizer é isso, não está nos meus planos. A ideia é disputar a prefeitura, se não conseguir viabilizar, o que eu acho pouco provável, porque a cúpula do partido tem dito que a candidatura está garantida, se não conseguir viabilizar, eu prefiro disputar mais um mandato na Câmara. Sobre o relacionamento político com o Edinho, é um relacionamento normal. Eu, desde o começo, falei que eu seria base, mas base responsável. Eu nunca fui base subserviente. Não sirvo para esse papel de dizer amém a tudo. Olha, eu queria votar dessa forma, mas veio um pedido do 4º andar, então vou ter que mudar. Não. Claro que a gente faz o quê? Às vezes, quando você é da base, vou dar um exemplo, inclusão diária. Nunca gostei de inclusão diária no governo Valdomiro. No governo Edinho, no começo, me convenceram de que algumas eram extremamente necessárias. Como eu não sou radical, falei, tá bom, então vou dar um voto de confiança. Passou, porque aí aquilo que era necessidade, uma necessidade extrema, estava virando regra. Falei, chega, não me peçam mais nada, já dei a minha parcela de contribuição, meu voto de confiança, chega. Então eu continuo assim, sendo uma pessoa disposta a ajudar, mas com responsabilidade e com independência, sem subserviência. Muito obrigado pela entrevista, que o senhor tenha aí sucesso no seu trabalho, viu? Obrigado, Marcão. Eu que agradeço. E sucesso a você também. Muito obrigado. Pela volta. Eu só queria lembrar, queria lembrar o seguinte, ele falou de inclusão diária, teve um determinado prefeito em uma determinada ocasião que quiseram incluir uma área no perímetro urbano, de Rio Preto é uma área enorme, aí foram lá,
numa chácara de um determinado vereador, fazer uma reunião de como é que seria feito o ajuste, um ajuste assim, sabe? Um ajuste dos paletós, dos bolsos, né? Fazer um ajuste, levaram na chácara desse vereador aí. Aí, este vereador, a hora que viu a chegada do prefeito, disse em bom tom, terra à vista. São histórias da nossa política que um dia eu conto para vocês, com certeza, na sequência do nosso programa. Mais uma vez, bom dia e bom carnaval para todos. Bom carnaval e bom fim de semana.